Não precisam, se calhar, não é? Eles... é assim. Ok, queria partilhar convosco uma reflexão baseada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Podem abrir lá a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos ler versículo 23 até o versículo 26. Volto a dizer, a passagem é Lucas 9, 23 a 26. Ok? Eu quero falar convosco sobre um aspecto que eu acho que é fundamental. É talvez uma das coisas mais essenciais, das atitudes mais essenciais na nossa caminhada com Jesus. Alguns já estão nesta caminhada com um pouco mais tempo, outros estão no começo, mas eu acho que é essencial tanto para uns como para outros, ok? E é algo que precisamos de lembrar sempre na nossa caminhada com o Senhor. Então diz assim a palavra de Deus nesses versículos 23 a 26, e dizia a todos, isto é Jesus a falar com a multidão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, vai salvá-la. Porque o que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória, na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, confiamos-te este tempo em que queremos ouvir a Tua palavra, sermos encorajados por ela, Senhor, porque a nossa aprendizagem da Tua vontade é constante, Senhor, e nunca acaba. E queremos continuar a aprender como podemos andar contigo, Senhor, de uma maneira mais saudável. Abençoa esta mensagem, abençoa, Senhor Deus, o seu impacto nas vidas de cada um de nós. Ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti para entender esta mensagem, mas também para aplicá-la nos nossos corações e nas nossas vidas. Assim te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como disse, quero falar desta atitude que Jesus fala aqui, que é muito importante para a nossa caminhada com Ele. O primeiro pensamento que eu quero partilhar convosco é que, e acho que vocês vão identificar-se com isso nas mais diversas áreas da vossa vida, é que sempre que se ganha algo de muito bom, sempre que se ganha algo de muito bom, há algo que precisa de ser sacrificado. Sempre que se conquista algo muito bom, há outras coisas que precisam de ser sacrificadas ao mesmo tempo. Isto é, não é possível ganhar todas as coisas. Quando se ganha algumas coisas, tem que se perder outras. Mas que quando se ganha determinadas coisas, o perder outras não é uma perda, mas transforma-se num ganho. Dependendo daquilo que se ganha, do valor daquilo que se ganha. Ou seja, aquilo que se ganha, que se conquista, pode ser tão valioso, tão importante, que aquilo que se sacrifica não é uma perda. É um sacrifício que dói, que custa, mas que em termos de valor não é uma perda, mas é um ganho, ok? E é esta ideia base daquilo que Jesus está a falar nesta passagem aqui. Eu acho que nós podemos perceber bem esta ideia com alguns exemplos. Com um exemplo, nós conhecemos todos bem o esforço, o sacrifício que os atletas fazem, por exemplo,
para conseguirem conquistar um certo patamar, um certo sucesso na sua modalidade, na sua prática desportiva. E um bom exemplo disso, que é bem presente para nós todos, é o nosso Cristiano Ronaldo, português, que é um jogador que ganhou o prémio de melhor jogador do mundo umas 5 vezes, eu acho, se não me engano, se não me falha a memória. Mas ganhou muitas vezes. Mas para que ele consiga ganhar isso e ser um jogador que, dos poucos, ele e outros, chamado Messi, são dos poucos que realmente ganharam tantos prémios de melhor jogador, ele tem sacrificado muito. Aqueles que têm lido um pouco sobre ele, que têm seguido um pouco a sua vida, sabem que ele é um jogador muito disciplinado, que ele treina mais do que os outros, que ele abdica mais de comer lixo do que os outros. Os outros comem muito lixo, não se importam de comer coisas que fazem mal. Cristiano Ronaldo é muito regrado naquilo que come. Portanto, ele sacrifica aquilo que ele come, o seu prazer de querer comer coisas boas, para realmente poder estar saudável e ter um bom desempenho. Ele tem uma vida social também regrada, neste sentido. E então, ele sacrifica, mas ele também ganha com isso, fruto do esforço que ele faz. E é assim na vida. Podemos aplicar isso nos estudos, podemos aplicar este conceito, este princípio na nossa carreira profissional, podemos aplicar isso no casamento, o que quer que seja. Quando nós abraçamos algo que é muito bom, isto implica abdicar de outras coisas, sacrificar algumas coisas. E Jesus aqui está a falar desta comparação entre ganhar e perder. Entre ganhar e perder, porque seguir Jesus significa ganhar algo de maravilhoso, algo incalculável, algo de comparação impossível. Seguir Jesus é a maior bênção que alguém pode ter, é a melhor escolha que alguém pode fazer. E os resultados, as bênçãos, as consequências de seguir Jesus são a melhor coisa que alguém pode experimentar. Mas seguir Jesus também existe sacrifício. E é o que ele está a dizer aqui aos seus discípulos. Aquele que quer seguir-me deve negar-se a si próprio. Pegar na sua cruz todos os dias e seguir-me. Negar-se a si próprio, carregar a sua cruz e seguir-me. Agora, 2 aspectos aqui em relação ao contexto que devemos ter em conta. Quando Jesus está a dizer isso, ele está a falar para os seus discípulos, no contexto do Médio Oriente, naquela época em que ele estava a viver, em que ele sabia que ele próprio ia ter que carregar uma cruz por eles, ele ia ter que sacrificar a sua vida para que eles ganhassem um bem muito grande. Ele sabia que ele ia ser perseguido, e ele sabia também que os seus discípulos seriam perseguidos tal como ele foi. Ele sabia que o preço de segui-lo a ele, para os seus discípulos, sobretudo daquela época, aqueles que estavam com ele, o preço era a morte. Por isso ele está a dizer, tomem a sua cruz, porque a cruz é um símbolo de morte. Mas para sermos capazes, para eles serem capazes de arriscar a vida, não se importar de morrer por Jesus, a vida de Jesus, Jesus Cristo, e aquilo que Jesus Cristo prometeu para eles, tinha que valer mais do que a própria vida. Daí o negue-se a si mesmo, ok? Porque nós temos que colocar as coisas na balança, e nós fazemos esse exercício todos os dias na nossa vida. O que é mais importante? Isto ou aquilo? O que é mais importante? Eu poder dormir um pouco mais e não me sacrificar tanto para estudar, mas ter maus resultados? Ou eu sacrificar muito, estudar, gastar muito tempo a trabalhar, mas ter bons resultados na escola? Nós temos sempre que fazer esta ponderação na nossa vida. E eles tinham que ponderar o que é mais importante. Jesus tem mais valor? O que Jesus oferece, que é a vida eterna, tem mais valor? Ou é o seu ego, a sua vida, eles poderem experimentar tudo o que podiam experimentar, mas não seguir Jesus e perder a vida?
Eles tinham que colocar na balança e pesar o que era mais importante. Então, seguir Jesus é um ato de negação. Ou seja, é um ato de reconhecimento de que Ele é mais importante. E o que Ele oferece para a nossa vida é mais importante do que qualquer coisa que nós possamos ganhar nesta vida. Daí Ele dizer, quem ganhar a sua vida, ou seja, ganhar a vida eterna que está nele, vai perder a sua vida. Ele está a fazer um trocadilho aqui, um jogo com as palavras. Perder a vida é perder aquilo que nós achamos que é relevante, mas que não é a vida que Deus pode dar. Ganhar a vida é ganhar a verdadeira vida. A verdadeira vida que não é só uma existência terrena, a verdadeira vida que não é só viver e estar consciente de viver, mas a verdadeira vida que é uma ligação com a fonte da vida. Quem é a fonte da vida? É Deus, é Jesus. Ele nos criou. Ele nos deu a alma, Ele nos formou, Ele nos projetou. Projetou-nos para a eternidade, para não vivermos só um pedaço de experiência aqui na Terra, mas para uma eternidade com Ele, ligados com Ele, conectados com Ele, que é a fonte de tudo o que é bom. Imaginem o que é bom nas vossas mentes. Ponham o que é bom nas vossas mentes aqui ao máximo e levem isso ao máximo. Deus é a fonte disso. Deus é a fonte de tudo o que é bom. Se perde Deus e ganha-se o mundo, não se ganha nada. Mas se perde o mundo, isto é, os bens, as coisas desta vida terrena, deste pedaço de tempo em que nós vivemos aqui na Terra, que nós gostamos de valorizar e achar importante. Mas se perdermos este pedacinho e ganhamos a Deus, nós ganhamos tudo. Porque Deus tem tudo o que é de bom. Inclusive uma eternidade de alegria e de bênçãos na sua presença, que não começa só depois da morte. Começa-se a viver aqui nesta vida, mas que vamos experimentar de forma plena, sem limites, quando estivermos com Ele, depois da morte. É isso que temos que colocar na balança. É isso que está em jogo. É isto que está em jogo. É a nossa existência total, eterna na presença e no relacionamento com Deus. É isso que realmente importa. Bem, já dissemos na semana passada que as nossas escolhas têm consequências. Ignorar o que é verdadeiro, o que é verdade, pode ter consequências. Negar a Jesus, negar a Deus que nos criou e negar assim a nós próprios a possibilidade de termos esta vida é uma perda enorme. É uma perda enorme. E nada neste mundo justifica perder Jesus. Nada deste mundo. Sabem? Eu vou afirmar algo em que eu acredito firmemente. A experiência com Jesus, com Cristo, vale mais do que ter a melhor casa deste mundo. A experiência com Jesus, com Cristo, vale mais do que ter todas as mulheres deste mundo. A experiência com Jesus vale mais do que o casamento. É mais profunda, é mais bela, é mais eterna, é mais fantástica do que o casamento. A experiência com Jesus é mais fantástica, mais impactante, mais eterna do que ter um bom emprego. O melhor emprego que vocês podem imaginar. Cristo vale mais do que todas estas coisas. Cristo vale mais do que todas estas coisas. Há pessoas que só tiveram a possibilidade de viver 15 anos. Não tiveram a oportunidade de experimentar tudo o que a vida tem. Nós costumamos dizer, não é? Carpe diem, experimenta tudo, o máximo de tudo, porque um dia vais morrer, depois não terás a oportunidade de experimentar estas coisas. Há pessoas que morreram aos 15 anos. Uma moça no Brasil morreu aos 15 anos. Mas antes dela morrer, ela encontrou Jesus. Ela morreu feliz. Morreu feliz. Ela ganhou muito mais, muitas vezes mais, que alguém que possa viver 90 anos neste planeta, ganhando dinheiro, tendo fama e sucesso.
mas ignorando a pessoa e a realidade do Senhor Jesus Cristo. Ela ganhou muito. Ela ganhou muito. Por isso Jesus disse, quem me segue a mim ganhará 100 vezes mais em termos de valor. 100 vezes mais já nesta terra e no futuro. 100 vezes mais. Quem escolhe seguir-me perder algumas coisas desta vida. Sabem, isto é tão profundo e tão importante. Imaginem, muitas destas pessoas tiveram que abdicar da família para seguir Jesus. Porque eu já falei disso na semana passada, porque para eles aceitar Jesus significava automaticamente serem banidas da família. Da família. É a realidade de muitos judeus. É a realidade de muitos muçulmanos. Aceitar Jesus é automaticamente serem banidos das suas famílias. Olhem o que está em jogo. Mas estas pessoas, sabendo quem é Cristo, o ganho que é em Cristo, elas seguem Jesus mesmo assim. O que é que te pode impedir, nesta manhã, de seguir Jesus fielmente? O que é que te está a impedir, hoje, de seguir Jesus fielmente? O que é que te está a fazer titubear? Está-te a fazer andar por diferentes terrenos e cheio de dúvidas. Será que é Cristo? Será que não é? Será que é outra coisa? O que é que te está a fazer andar em zigue-zagues na tua vida? Sem teres um rumo, sem teres um sentido, uma definição do que tu queres na tua vida e para a tua vida. Tudo isto que está a impedir esta caminhada vale muito menos do que ganhar a Cristo. Nega-te a ti próprio. Nega-te este prazer. Nega-te este privilégio que consideras um privilégio. Põe-no de parte. Ganha a Cristo. Porque Cristo é muito mais, vale muito mais para a tua vida do que qualquer outra coisa que possas experimentar aqui. É Jesus. Quero só terminar dizendo três coisas. Negar-se a si próprio, pegar a nossa cruz e andar com Jesus. É um exercício que não é fácil. Porque negar-nos a nós próprios é contra a nossa natureza. Atenção, tenho que fazer aqui uma clara distinção. Jesus não está a dizer que por segui-lo a tua vida torna-se uma seca, aborrecida, sem alegria, sem felicidade. Jesus não está a dizer que a partir do momento em que o vamos seguir, temos que deixar tudo, até de desfrutar de boa comida, desfrutar de boas viagens, viajar para diferentes lugares, desfrutar do convívio com os amigos, de uma boa leitura, de um bom livro, desfrutar de um bom copo de vinho, sem se embriagar. Sem se embriagar. Jesus não está a dizer que temos que abraçar uma vida deste modo. Não é isto que ele está a dizer. O que ele está a dizer é, para tu me poderes seguir, há coisas que vais ter que sacrificar. Porque essas coisas, mesmo estas que são boas, que Deus fez para nós, para o nosso bem, elas podem se tornar uma concorrência com Jesus. Quer dizer, do nosso ponto de vista, ninguém pode concorrer com Cristo, claro. Mas para nós podem se tornar uma concorrência, pois nós não sabemos se é Cristo ou se é aquilo. Nada disto vale mais do que Jesus. É o que ele está a dizer. Para nós podermos abdicar delas, temos que negar a nós próprios, realmente. Temos que chegar a negar a nós próprios. Mas, 3 coisas. Não é fácil negarmos a nós próprios, é verdade, mas temos o Espírito Santo para nos ajudar. Devemos sempre lembrar disso. Ok? Não se trata só de disciplina, de autodisciplina, autocontrolo, de ética, de esforço, de legalismo. Não é isto. Deus, para nos dar a ajuda mais determinante, mais decisiva, enviou a cada um de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda a andar na verdade. Para que nenhum de nós se desvie da verdade. Então podemos ficar sossegados porque o Espírito do Senhor está em nós. Mas em segundo lugar, voltemos àquilo que parece clichê.
A palavra de Deus e a oração são fundamentais para que qualquer pessoa possa andar numa caminhada saudável com Cristo, negando-se a si próprio, sacrificando aquilo que não é importante para andar com o Senhor. A palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus porque nos revela a bondade de Deus, mostra-nos o caminho, transforma a nossa mente, a nossa mentalidade. A oração porque quando oramos, Deus está em ação, cuidando de nós, dos nossos passos, livrando-nos das tentações, dos problemas, dos desafios, ajudando-nos a levantar quando nós caímos. A oração, independentemente do teu extrato social, independentemente dos diplomas que tu tens, independentemente do teu dinheiro, se és rico, se és pobre, estas coisas devem ser uma constante na vida de qualquer pessoa que quer andar de forma saudável com Jesus Cristo. Eu às vezes fico intrigado porque nós queremos coisas extraordinárias da parte de Deus quando não fazemos o mais simples que Ele espera de nós. Muitos de nós não temos uma vida de meditação da palavra de Deus. Muitos de nós não temos uma vida de oração e queremos ter grandes experiências com o Senhor. Vamos primeiro para o mais simples e depois Deus vai nos aprofundar para as coisas mais extraordinárias. E finalmente, a igreja. Eu digo-vos com toda a minha convicção. E eu não acredito na vida cristã sem igreja. Não acredito numa vida cristã saudável sem igreja. Jesus instituiu a igreja. Jesus fundou a igreja. A palavra de Deus nos encoraja em tantos livros, em tantos textos diferentes, a permanecermos na comunidade, a termos comunhão com outros cristãos. O irmão Marcos já disse aqui no passado, senão esta brasa vai esfriar, vai arrefecer e quem sabe vai apagar. E hoje estamos a ouvir falar tanto de crentes desviados. Porque em algum momento na vida de muitos deles, Satanás os enganou e disse, a igreja não é valiosa, não tem importância nenhuma. Olha, vais lá todos os dias, o que é que acontece? Não acontece nada de extraordinário, não é importante. E as pessoas absorvem as mentiras de Satanás e paulatinamente vão arrefecendo, vão arrefecendo, vão arrefecendo, vão arrefecendo. Se não acontecer em 5 anos, vai acontecer em 10. Se não acontecer em 10, vai acontecer em 15. Um dia, essa fé vai arrefecer tanto que vai parecer que nem existe sequer. A igreja. E eu disse ao pessoal que vai ser batizado, se não for aqui na casa da comunidade, se por razões de força maior, e por exemplo o Marcos vai ter uma razão de força maior, porque é alemão, vai voltar para o seu país. Se por razões de força maior não puder ser aqui na casa da comunidade, haja o que houver, seja qual for o estágio da vossa vida, casados, solteiros, com muito trabalho, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, procurem uma igreja para ter comunhão com outros cristãos. Procurem uma igreja saudável para terem comunhão com os outros cristãos. Espírito Santo, Palavra de Deus e oração. E a igreja. São as 3 coisas mais essenciais, mais fundamentais que Deus pôs à nossa disposição para que cada um de nós possa aprender a andar com Cristo no seu dia a dia. Morrendo para si próprio, porque é uma coisa diária, é morrendo para si próprio todos os dias, deixando a Cristo o lugar mais central das suas vidas e abraçando Cristo e o seu propósito para as suas vidas. Espírito Santo, Palavra de Deus e oração, igreja. Novamente, Espírito Santo, Palavra de Deus e oração, igreja. Novamente, Espírito Santo, Palavra de Deus e oração, e a igreja. Tudo o resto constrói-se em cima disso. Não andemos a inverter as coisas. Não busquem coisas extraordinárias e profundas e não sei o quê e negligenciam estas que são essenciais, que Deus deixou de forma clara nas Escrituras, que são essenciais para a nossa caminhada com Ele. Que Deus vos possa abençoar, encorajar, que Deus também possa encorajar os nossos queridos que vão ser batizados, que esta palavra também possa ser
um encorajamento para eles, para se lembrarem das coisas essenciais. Amém?